Então nós pregamos diferente disso. Nós entendemos que ninguém escolhe ser mal visto pela sociedade ou ser a minoria. É mais difícil, muito mais difícil ser a minoria. E uma pessoa, quando se vê nessa condição, seja ela cristã ou não, ela vai enfrentar preconceitos. A sociedade é pensada para a maioria. E se a igreja, que tem que ser um local de amor, que fala a respeito da salvação, independente de condições financeiras, da cor da pele, enfim, independente de qualquer coisa, porque Deus é amor, é isso que Jesus veio ensinar. Se a igreja se torna um ambiente de exclusão, então não faz sentido para esse homossexual crer em Deus. Não faz sentido para ele olhar para o evangelho e para Jesus com esse amor que Jesus sempre pregou. E o que nós estamos fazendo então como igreja é devolver a essas pessoas a oportunidade de poder ter uma vida com Cristo a partir do evangelho, sendo quem são na sua essência. Apóstolo, quando o senhor diz que a pessoa já nasce, o senhor falou isso, não é? Sim. Já nasce. Então elas não tornam-se. Não. A homossexualidade não é uma escolha. Hoje nós temos diversos estudos, inclusive no campo genético, que provam a questão cromossômica na formação do indivíduo, que determina a sua sexualidade muito antes, por exemplo, da formação das ondas cerebrais. E essa sexualidade, ela vai se manifestar de diversas formas, claro, a depender da cultura daquele indivíduo, do local onde ele está, mas se sabe hoje, a partir da ciência, que não é uma doença, ou, do ponto de vista psicológico, que não é uma escolha. Pode ser moral ou imoral para algumas culturas, para alguns determinados grupos sociais, mas ainda assim é uma condição nata do indivíduo. Pastores, muitos pastores de muitas igrejas, também padres religiosos, eles costumam citar até um trecho da Bíblia que diz: os afeminados não herdarão o reino. Como é que o senhor... A Bíblia que vocês usam é a mesma. É a mesma Bíblia. E essa interpretação? Nós usamos os mesmos textos bíblicos, inclusive esse que você se refere, que é 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 e 10. Esse é um texto muito interessante porque é uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nós, quando vamos para a teologia, para a ciência da teologia, nós sabemos que toda interpretação bíblica ela precisa de técnicas. Isso tem uma disciplina própria na teologia, chamada de hermenêutica bíblica. Então, quando nós vamos lá para a hermenêutica bíblica, a gente aprende o seguinte: você não pode ler um texto bíblico, isolar um versículo e fazer desse versículo uma doutrina. Por quê? Todo texto tem um contexto. Há uma máxima na hermenêutica bíblica que diz que texto sem contexto é pretexto. Portanto, 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 e 10, que foi o que você citou, tem um contexto. E que contexto é esse? Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Corinto, que era uma cidade portuária naquela época, portanto, uma das principais cidades do mundo antigo. Era através das cidades portuárias que existia um escoamento de toda a produção do mundo conhecido da época. E isso fazia com que essas cidades fossem cosmopolitas. Contudo, na origem de Corinto, ela foi fundada pelos gregos e trazia desde a Grécia muito da cultura e da religião grega, que envolvia inclusive a pederastia. Pederastia, que era um ato sexual entre um homem mais velho e o seu pupilo, um homem mais novo. E essa prática estava completamente ligada ao culto dos gregos aos deuses da fertilidade. Quando nós vamos lá para o texto original, as palavras que foram traduzidas maldosamente por algumas versões, principalmente as versões que se utilizam da linguagem de hoje, como homossexuais, como afeminados, na verdade essas palavras em grego, grego koiné, língua em que foi escrito o Novo Testamento, as palavras aí são malakoi e acernokoitai. Se você estudar um pouquinho sobre essa gramática, a semântica da palavra malakoi e arsenokoitai, traduzida erroneamente como homossexual, em nenhum momento no grego koiné elas significam isso. Elas têm a ver com orientação sexual ou com homoafetividade. Na verdade, quando Paulo escreve essas duas palavras, lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, ele está se utilizando de um neologismo, traço característico das escritas de Paulo no Novo Testamento, para falar a respeito de um comportamento vinculado à religião. A saber que malakoi é uma junção de duas palavras para dar um novo sentido ou para criar uma terceira palavra. Mala, que vem de malacos, que significa fino, macio, fraco ou mole, e koi, que vem de coito, ato sexual. Então, quando Paulo fala malakoi, ele não está necessariamente se referindo a uma orientação sexual. Ele está se referindo a um comportamento a partir do caráter, um caráter sexual fraco.
Haja visto que se nós continuarmos lendo depois do verso 10 de 1 Coríntios 6, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a prostituição, que um homem não pode se juntar com uma meretriz porque ele é templo do Espírito Santo. E uma vez que ele se junta com uma meretriz, ele se torna um com ela. Paulo em nenhum momento está falando de um contexto homossexual, Paulo está falando num contexto heterossexual. A outra palavra, falamos da malakoi, tem uma outra, traduzida erroneamente, chamada arsenokoitai. Essa palavra é mais obscura ainda. O grego koiné, ele por si só já não existe mais, a língua grega já mudou, o grego moderno hoje. Mas como Paulo faz neologismos, o que eu acabei de explicar aqui, ele junta duas palavras e dá um terceiro significado para elas. É como se ele fizesse uma terceira palavra de duas. A palavra arsenokoitai significa arseno, homem mais velho, a ideia de homem maduro, e koitai, que vem de novo de coito. Então, qual é a ideia que nós temos pela epistemologia dessa palavra a partir do estilo de linguagem de Paulo no texto bíblico? Paulo está se referindo à cultura grega que estava em Corinto, exatamente porque Corinto foi fundado por gregos. E como na Grécia existia a pederastia, essa ideia do homem maduro, que através do intercurso sexual anal iniciava o menino, seu pupilo mais jovem, na vida adulta, era um ritual de transição que tinha a ver com os cultos da fertilidade grego, Paulo está condenando essa prática, dizendo que a forma de inserir um menino na vida adulta não é por meio desse ato sexual. Até porque isso feria a dignidade de um homem, por exemplo, que não fosse homossexual e tinha que se submeter a esse processo por uma questão meramente cultural. Se nós olharmos para esse texto sem o devido contexto, nós vamos ler as traduções, por exemplo, da Bíblia da Nova Versão Internacional ou da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que são as Bíblias que mais trazem o termo homossexual para essas duas palavras, e vamos acreditar que Deus condena a homossexualidade. Contudo, há de se dizer que existe uma palavra para a homossexualidade nos dias de Paulo. A palavra usada, inclusive, por Jesus em Mateus 19 é a palavra eunucos. E se Paulo quisesse condenar a homossexualidade, ele usaria essa palavra e nunca, jamais, pelo próprio contexto linguístico da sua época, inclusive Jesus faz isso, ele jamais usaria uma palavra que não tem nada a ver para determinar a homossexualidade, sendo que Jesus em Mateus 19 em nenhum momento faz condenação sobre essa condição humana. Antes, a maioria dessas pessoas, essa é a impressão que eu tenho, não sei se é verdadeira, mas elas tinham mais o espiritismo como opção. Sim, sim. E hoje elas têm agora uma igreja evangélica, é uma novidade, é uma coisa que veio realmente para mostrar aí essa diferença e vocês estão tentando, é uma conquista para o segmento, uma vez que essas pessoas eram praticamente já condenados pela sociedade, Sim. Então o que o senhor quer, o que o senhor tem pregado por aí afora, é na realidade em defesa dessa aceitação e dizer que Deus não faz acepção de pessoas, né? Você veja, por que a maioria das pessoas LGBTs se recorriam a religiões espíritas ou espiritualistas ou mesmo de matriz africana? É importante ressaltar que a gente tem que respeitar todas as religiões, independente de qual credo elas professem. Eu posso não concordar com uma teologia, mas isso não significa dizer que eu deva desrespeitar a prática religiosa de alguém por ser diferente da minha teologia. Contudo, as pessoas LGBTs procuravam essas religiões exatamente porque, dentro do seu contexto de fé cristã, elas não se viam. Imagina, se você não escolheu ser quem você é, se você luta para deixar de ser homossexual, que é o meu caso, por exemplo. Durante um tempo dentro da igreja evangélica, eu acreditei que isso era pecado, nasci e cresci dentro de uma igreja evangélica. Então, eu já era evangélico. Já eu nasci. Eu sou a terceira geração de crentes da minha família. Nós nascemos dentro da Assembleia de Deus. Então, toda a minha família é crente, toda a minha família é evangélica. E eu não tinha motivos para ser homossexual, se eu pensar por esse aspecto moral. Porque a minha moral era moral cristã, evangélica, pentecostal. Então, o que eu podia pensar? Era um demônio. E como é que isso aconteceu, apóstolo? Você começou a perceber? Como é que foi? Porque você não é desde criança, né? Mas devido à convivência, à família, à tradição da família, é lógico que depois é que você foi realmente ter a coragem de encarar e assumir. Como é que foi eu sempre percebi que eu era diferente, mas claro, na infância você não tem essa noção. Você não tem a noção da sexualidade. Então, mas tem criança que a gente já percebe. Já percebe pelo jeito, pela forma como anda, pela forma como fala. Enfim, contudo, você é aculturado dentro de uma realidade cristã, principalmente se ela for conservadora, a se comportar como um menino, a se comportar como um homem, né? E eu, por exemplo, na infância eu gostava de brincar de bonecas, mas eu não podia.
E eu não tinha noção do que era homossexualidade. Eu não podia, mas eu sempre ouvia que aquilo não era brincadeira de menino. Contudo, o tempo vai passando e na adolescência você vai percebendo que a sua atração não é por meninas. E aí você vê na escola, por exemplo, todos os meninos querendo arrumar uma menina pra beijar, querendo arrumar uma menina pra ficar, e você vai entrando nessa onda, porque se você não entrar nessa onda, você é muito diferente, tem alguma coisa errada com você. Aí não é considerado normal. E o adolescente não gosta disso, o adolescente não gosta dessa diferença, de se sentir esquisito no grupo, né? Aliás, esse é o motivo do bullying. É quando você vê uma pessoa esquisita da realidade da maioria. Então você entra nessa onda, mas eu, mesmo tendo experiência, por exemplo, com meninas na minha adolescência, na minha juventude, eu sabia que não era isso. Não era isso que me atraía. Eu fazia isso por uma obrigação moral para poder ter o que contar no meio dos meus amigos, que eram todos héteros na escola, quando eu me encontrasse com eles. Acontece que à medida que você vai crescendo e vai entendendo que aquilo não cabe para você, que aquilo não é uma realidade para sua vida, você acaba abrindo mão, inclusive, desses grupos sociais onde você anda, dessa aceitação que até então você tem, para assumir a sua realidade. E é nesse momento que a sua família vai lidar com muita dificuldade. É nesse momento que você vai se deparar com uma igreja que foi onde, no meu caso, por exemplo, onde eu cresci, que vai me rejeitar, que vai dizer o seguinte: olha, então, se é isso que você quer, vá procurar a sua vida, aqui não tem lugar para você. Como que, se me dissessem assim, esse lugar é muito santo para pecadores como você. Então se torna um processo muito dolorido. Porque se você cresce numa família que é conservadora como a minha família vai pensar que apoiar a minha condição, ou mesmo me manter dentro de casa, não é algo que eles devem fazer, porque se fizerem estão atentando contra Deus e não estão contribuindo para o meu processo de libertação. Então, por exemplo, a minha família decidiu, no momento em que eu me assumi, colocar para fora de casa. Isso foi com que idade o senhor? Eu tinha 18 anos. E aí, eu sabia que eu não ia mudar, porque até então, antes de chegar nesse ponto de me assumir, de me aceitar como homossexual, eu já tinha tentado tudo, inclusive uma espécie de terapia que a igreja oferecia para libertação. Aquela coisa do subir um monte para orar, deixar de ser homossexual, fazer campanhas na igreja. Existia uma igreja próxima à minha casa, não era que eu frequentava, mas... O senhor acha que essa coisa muda? Muda. Se mudasse, eu não estaria aqui. Eu tive todas as possibilidades para ser um grande pastor dentro de uma grande igreja evangélica aqui no Brasil. O senhor acha que tem homossexual ainda que continua ali devido a essa condição que é imposta? Eu conheço inúmeros. Eu conheço inúmeros que, inclusive, fingem que não são mais homossexuais. Tem um discurso, inclusive, em cima de púlpitos, de altares nas igrejas, dizendo que foi liberta a homossexualidade, mas que a gente atende lá, no gabinete da igreja, e chegam em crise. O senhor, quando vê uma situação dessa, o senhor tem pena? Hoje, eu tenho um certo... Eu acho que a palavra não seria pena. Eu acho que a igreja evangélica no Brasil se tornou muito comercial. E na maioria das pessoas que chegam até nós, que, por exemplo, são pregadores e tem esse conflito da homossexualidade, a grande maioria não larga pelo lucro que eles têm com a igreja. Porque pregam e ganham, porque cantam e ganham algum valor financeiro em cima disso. E de alguma forma fizeram a sua vida em torno do seu dom dentro de uma igreja, por exemplo, evangélica, que é muito comum. E essa vida que a igreja proporciona, no exercício do dom que naturalmente eles têm, faz com que muitos deles pesem entre a sua sexualidade ou a verdade de serem quem são e a renda que se tem dentro de uma igreja. Então eu não sei se a palavra certa seria pena, mas eu acho que uma certa revolta com isso. Uma tristeza pela condição. O senhor acha que essa pessoa deveria ter a capacidade de mostrar o que ela é? Porque eu acho que a premissa do evangelho é ser verdadeiro. Seja dentro de uma igreja tradicional, seja dentro de uma igreja como as nossas, que são igrejas que nós chamamos de inclusivas ou afirmativas, a premissa é ser verdadeiro. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se eu não for verdadeiro, não importa o que eu estou adorando, não importa quem eu estou adorando, eu não sou verdadeiro. Para Deus, não vale só a sua adoração, vale a sua verdade. Se você não for verdadeiro, com certeza Deus não está recebendo a sua adoração. Esse é um dos motivos pelos quais nós resolvemos abrir a nossa comunidade para as pessoas LGBTs. Porque, de fato, é uma mentira que as pessoas estão dentro da igreja
e deixam de ser homossexuais. Elas podem estar dentro da igreja e deixar de ser usuários de algum tipo de droga, ou de bebidas alcoólicas, ou de qualquer outro comportamento que tem a ver apenas com a sua escolha, apenas com a sua adequação moral. Mas a sua sexualidade, assim como a sua cor de pele, não muda porque alguém diz que é errado. Porque alguém diz que é pecado e que se for assim vai para o inferno. É nata do indivíduo. Então, quando um homossexual ou quando uma pessoa LGBT, seja ela quem for, é obrigada por uma convenção daquele grupo social a se comportar dessa ou daquela forma, essa pessoa não está sendo verdadeira. Essa pessoa está buscando aceitação no meio daquele grupo e para isso ela está procurando ser igual àquele grupo. Mas ela não está sendo verdadeira. Se ela não está sendo verdadeira, tudo que ela está fazendo ali não passa de religião, não passa de religiosidade. Cristo não veio pregar uma religião, tanto é que ele nunca se referiu a Deus como Deus. Ele sempre no Evangelho se referiu a Deus como Pai. Porque a religião os judeus já tinham. Deus, a religião dos judeus já conheciam. O que os homens do judaísmo não conheciam e os gentios, de uma forma geral, não conheciam, era o Pai. Por isso, toda vez que Jesus se refere a Deus, ele diz o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vou para o Pai, citando alguns exemplos da forma como Jesus tratava a Deus. E quando ele trata Deus dessa forma, quando ele chama Deus de Pai, ele revela uma família. E uma família você não escolhe. Você não escolhe quem vão ser as pessoas da sua família. Você apenas aceita porque elas nasceram naquela família. E elas são como são. Apóstolo, a parada gay, como que o senhor vê? É um movimento bacana, porque muita gente condena pelo exagero, acha que é exagero. Como é que o senhor vê? O senhor da igreja? Qual o seu Então, ponto de vista? a parada gay, ela perdeu um pouco o objetivo político dela. Porque uma luta política você não faz com festa, você faz com reivindicação. Você faz com pautas consistentes e não só com movimentos de rua, claro que eles são importantes, mas também com representantes nas casas de poder, né? E o movimento LGBT em si, ele tem uma certa dificuldade para se organizar politicamente. Essa é a minha visão particular, não estou nem falando aqui em nome da minha comunidade, estou falando em nome do Clisma. E aí é óbvio, né? Talvez por uma falta de consciência política das próprias pessoas LGBTs, os ajuntamentos que deveriam funcionar como movimentos de reivindicação, de força política, se tornam grandes carnavais fora de época. E tudo isso é palco para uma série de coisas que chocam a sociedade, né? Você vai ver muita bebida, muita droga. Estou falando daquilo que eu sei que acontece, porque nós temos trabalhos de evangelismos em paradas, e já fiz isso pelo Brasil inteiro, e o cenário é meio que isso, assim, em todo lugar. É muito consumo de droga, de bebida, e um nível de promiscuidade, um nível de entrega a questões sexuais, às vezes até explícitas no meio da rua, muito grande. Então, do meu ponto de vista, isso não é um evento para lutar por direitos políticos. Isso acaba sendo um grande encontro a céu aberto de pessoas que têm aquela orientação sexual e que meio que estão cansados da forma como a sociedade os trata. Só que estão lutando da forma errada. O senhor acha que há um exagero ali? Na forma como as pessoas se comportam naquele ajuntamento, há um exagero, né? Agora, eu também consigo fazer o meio de campo aí, né? Eu acho que todo extremo é beira de abismo. Se nós temos hoje um movimento LGBT de rua, nas paradas gays, que é menos político e mais promíscuo, isso também é culpa de uma sociedade que foi extremamente conservadora e durante muitos anos não deu liberdade sexual para ninguém, inclusive para as mulheres, por exemplo, que há poucos anos atrás nesse Brasil não tinham inclusive direito a voto. Então, esses extremos, a tendência do extremo é produzir extremo. A tendência do extremo é produzir extremo, seja para um lado ou seja para o outro. E todo extremo é beira de abismo. O que a gente tenta como igreja, e aí agora sim falando enquanto igreja, é trazer essas pessoas LGBTs para um equilíbrio. No sentido de que sim, elas podem exercer a sua sexualidade, a sua afetividade, mas sem a ditadura, talvez, do mundo LGBT, no sentido de que ela precisa ser promíscua, ou usar droga, ou beber, ou coisas do gênero, por exemplo. A igreja de Jesus é para todo mundo. A nossa diferença é que os homossexuais são bem-vindos. Nós não vamos discriminar os homossexuais, nós vamos aceitá-los e vamos permitir que, à medida com que eles crescem no ministério, eles possam exercer os seus dons e os seus talentos no meio da comunidade cristã. E, respondendo a sua pergunta anterior, quando a gente pensa nessa questão do como eles se sentem ao chegar ali, é uma coisa que eu ouço quase que todos os cultos, no final dos cultos de domingo, principalmente quando existem visitantes ou pessoas que estão vindo
recente, né, aos cultos, é que eu não imaginava que isso existia. Eu não imaginava que eu podia adorar a Deus. Eu não imaginava que eu podia me sentir tão bem dentro de um lugar, servindo a Deus, adorando a Deus, que eu aprendi desde pequeno, que eu creio de fato, e sendo quem eu sou. Então, inúmeras vezes a gente recebe pessoas que, emocionadas no final do culto, dizem isso. Porque, de fato, é um alívio você saber que você pode ser quem você é e saber que existe uma igreja que pode te acolher dessa forma. A nossa instrução, o nosso conselho é sempre assuma quem você é. Assuma a sua sexualidade, assuma a sua identidade de gênero. E isso com certeza vai ser difícil, porque em algum contexto isso vai chocar pessoas, vai te revelar que existem estruturas tradicionais, conservadoras e talvez até agressivas, mais do que as pessoas esperam ou imaginam nesses casos. Mas se você estiver vivendo na verdade, a sua vida vai ser mais leve. Se você estiver vivendo na verdade, a probabilidade de você machucar as pessoas... É porque eu fico, por exemplo, pensando na esposa desse camarada que não imaginava, talvez, que ele pudesse estar vivendo esse desequilíbrio emocional ou esse sofrimento mental e causando nela esse sofrimento também. Porque do momento em que a pessoa descobre que está sendo traído, isso é um sofrimento. Então, o nosso conselho sempre é: assuma a sua verdade e lide com a sua verdade. Porque é muito melhor pagar o preço pela verdade do que viver tentando acertar as contas a partir da mentira. As igrejas, a maioria delas, acontecem milagres. Lá na igreja também acontecem milagres? Eu acho que o simples fato da igreja existir já é um milagre, Já é um né? milagre. Porque na nossa realidade de extremismo, e durante tantos anos de história de condenação a partir do cristianismo, para as pessoas LGBTs, o simples fato da existência da igreja é um milagre, né? Mas no campo das necessidades pessoais, nós temos inúmeros testemunhos no nosso meio enquanto igreja. Recentemente, por exemplo, nós tivemos um em que a pessoa nos enviou as provas daquilo que ela tinha recebido da parte de Deus e que foi, em algum momento do culto, liberado sobre ela enquanto uma palavra profética. Deus se manifesta onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. A Bíblia diz isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É impossível que um ajuntamento onde pessoas estão reunidas em nome de Jesus e para a glória de Deus, as coisas espirituais não possam se manifestar. Desde libertações de possessões malignas, por exemplo, curas espirituais, sobrenaturais, que não tem uma explicação médica científica, há outras questões que não são talvez tão perceptíveis, como o simples fato de alguém entrar atribulado e sair em paz por conta do culto, da palavra que recebeu, da presença de Deus naquele ambiente. Então, como toda e qualquer igreja bíblica que busca Deus e que tem o Espírito Santo como seu ministro, como ministro da igreja, nós vivemos a experiência daquilo que a Bíblia diz que é possível no mundo espiritual. Qual o dia mais triste, assim, alguma coisa que o senhor sentiu, ficou até emocionado com a situação e que o senhor estaria ali contribuindo? O senhor lembra? Eu sei que são tantos. São né? tantos. Tive que escolher um, mas eu me lembro de uma ocasião em que eu estava na igreja, no expediente pastoral, e eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse: olha, eu tentei ao máximo ajudar alguém que foi um relacionamento meu, com quem eu tive relacionamento, mas infelizmente eu não consegui, eu perdi essa pessoa para o suicídio. E eu não tenho coragem de ir sozinha no lugar onde ela está. A família já está lá, já sabe de toda a situação, já acionaram, enfim, os órgãos responsáveis para recolher o corpo, mas eu queria muito que você fosse comigo até lá. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma família que era cristã, evangélica, de uma igreja enfim, que também é conhecida no nosso país. E essa família, essa mãe estava desesperada, chorando muito, porque ela percebeu ali que toda a luta de oração dela para deixar que o filho fosse homossexual foi perdida para o suicídio, porque tudo aquilo que ela achou que estava fazendo de bem ou seria bom para o filho, na verdade, reverberava na mente dele, no psicológico dele, como rejeição e preconceito. Era jovem, muito jovem, 23 anos talvez, ou 24 anos, não me recordo exatamente a idade. E no outro dia eu me deparei estando lá no velório, fazendo a oração pela família, e recebi um abraço da mãe no final e ela disse para mim o seguinte: se eu soubesse que era possível isso antes, eu teria lutado pelo meu filho e não contra ele. Isso me marcou, eu acho que para o resto da minha vida, porque algumas pessoas não conseguem lidar com a rejeição. Algumas pessoas
quando se deparam com uma rejeição ainda mais dentro de casa, talvez da mãe, que é alguém que estima tanto, ou do pai, que é alguém que sempre foi seu herói, talvez, na infância, e que tem aquela construção afetiva muito forte, muito poderosa. E agora essa pessoa percebe que ela é um peso, uma vergonha, um erro, e que os pais sofrem porque não querem que ela seja quem ela é, e ela não consegue deixar de ser. Isso tudo consome o ser humano. Tem gente que não consegue lidar com isso. E aquele dia eu lamentei porque, como igreja, a gente não conseguiu chegar a tempo. Porque, como pastor, eu não consegui fazer mais do que orar num ato fúnebre, como aquele em que ele estava sendo velado. E eu, naquele dia, tomei uma decisão ainda mais firme dentro de mim. Que eu iria aproveitar todos os espaços como esse, que eu agradeço por poder estar aqui, porque eu nem sei talvez quantas pessoas vão ouvir, em que condições essas pessoas vão ouvir. Mas eu me comprometi a aproveitar todos os espaços para dizer que existe uma possibilidade dessas pessoas encontrarem sentido na vida e ressignificarem até mesmo a rejeição. E se tornarem testemunhos vivos, talvez até para os seus próprios familiares, de que é possível amar como Jesus amou. Amar com o amor de Deus, amar incondicionalmente. E como igreja nós estamos dispostos a ajudar essas pessoas a experimentarem esse amor e a espalharem esse amor por onde elas forem. Então eu também quero agradecer por esse espaço, eu também quero agradecer pelo privilégio de poder divulgar um pouco da igreja aqui e dizer para todo mundo que está nos ouvindo e que deseja conhecer a igreja, seja você heterossexual, homossexual, trans, cisgênero, enfim, seja quem você for, a nossa igreja está de portas abertas para te receber e você vai ser muito bem-vindo e vai descobrir um Deus que realmente não faz acepção de pessoas. A nossa igreja fica em Taguatinga, ali na CSE 6, lote 4. Lote 4, em Taguatinga Sul. Bem em frente à estação de metrô Taguatinga Sul, ali do lado da Honda Motos. Então, quem estiver naquela região, quem puder estar ali conosco, os nossos cultos acontecem aos domingos às 18 horas e também às terças-feiras às 20 horas. Tá todo mundo convidado, inclusive você e a sua equipe, vão ser mais que bem-vindos lá.